Voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Tá bom o som aí pra você? Sim, aparentemente está bom, sim. Vamos seguindo aqui para ver se mantém assim. Mas você tá nos ouvindo bem ou tá baixo? Como é que tá? Estou ouvindo sim. Legal. Rodney, estreia de Datena na Bradesco Esportes FM? Isso, exatamente. Então, nesta segunda-feira, José Luiz Datena irá comandar uma atração a partir das 11 horas da manhã na Rádio Bradesco Esportes, chama a Nossa Área. Ele vai fazer uma participação lá de 1 hora. Mas, na verdade, essa é a notícia. Tem um comentário, né? Que, por favor. De repente, essa estreia do Datena é mais um indício, mais uma evidência da datenodependência do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eu vou explicar. Não basta apenas o José Luiz Datena fazer sucesso apresentando o seu programa de todas as tardes aí na TV Bandeirantes. O grupo, ele quer aproveitar o carisma, a competência e tudo mais aí do apresentador em outras áreas aí do grupo. Então, e outros horários até mesmo da TV Bandeirantes. Então, historicamente, ele já em meio às suas atividades no Brasil Urgente, ele já apresentou programa na hora do almoço, já apresentou programa de manhã, já teve programa no horário nobre. Aí também no rádio ele já fez uma participação comandando o Manhã Bandeirantes e agora de novo ele volta ao rádio fazendo essa participação no programa Nossa Área da Bradesco Esportes. Isso sem falar no sucesso que ele fez, né? Como narrador dos jogos da Copa do Mundo no canal Band Esportes, e lá mesmo no Band Esportes ele também chegou a ter uma atração. Então é isso, não basta apenas o Datena ter sucesso no seu programa, é preciso capitalizar todo o sucesso dele em outras áreas da empresa. Então é isso que vai acontecer. Então nessa segunda, o José Luiz Datena vai ter 1 hora de programação na Rádio Bradesco Esportes, falando, é claro, de futebol e quem sabe até de outros esportes. Agora, Rodney, com a sua experiência de homem de rádio, que conhece rádio, que entende de rádio e de televisão, a pergunta que fica é a seguinte: não há o perigo de existir a fadiga de material por excesso de exposição? Olha, essa tese era muito colocada em prática pelo Boni, né? Boni, que dispensa mais apresentações, né? Um dos grandes homens aí da televisão, e ele realmente ele tinha essa tese que certos apresentadores, artistas, etc, tinham que ter um certo cuidado para não sofrer de exposição. Mas nesse caso do Datena não, ele foi requisitado, e sempre que ele foi requisitado ele esteve presente aí às necessidades e à demanda do Grupo Bandeirantes, e isso não significou uma fadiga por superexposição, porque ele continua fazendo aí o seu sucesso de sempre. Então, hoje em dia, inclusive na Globo, você vê aí atores em 2 novelas, uma reprise e outra aqui está no ar. Então, enfim, essa tese aí da superexposição caiu por terra. Até porque também existe uma coisa chamada custo, né? Então, para você economizar, às vezes, né? Então, em vez de você contratar um apresentador de mesmo talento e mesmo carisma, você pega e aproveita um que já está fazendo sucesso em outra área e vai encaixando aí de acordo com as necessidades. Agora, eu te pergunto o seguinte, se eles têm tanta dependência do Datena, qual o intuito de ter contratado o Luiz Batti? Deve ser alguma situação de retaliação que a Bandeirantes está fazendo com a Record, porque a TV Record anda tirando muitos apresentadores do seu casting, né? Então aí seria mais ou menos uma forma de você retaliar a outra emissora. Por isso que tirou o Luiz Batti. E eu não duvido nada, João, que de repente alguma emissora do Grupo Bandeirantes possa aproveitá-lo em alguma atração. Band FM, Nativa, Bandeirantes, isso aí o tempo vai dizer. E pode-se também se especular, o Datena reiteradamente diz que está cansado de programas policiais. Pode ser que o Batti vá para o Brasil Urgente, né? E talvez a curto e médio prazo, né? E eu estava falando de retaliação, eu lembrei do caso mais famoso, que foi a contratação
da Sabrina Sato, né? Ela deixou a TV Bandeirantes, onde fazia parte do casting do Pânico, e está hoje na Record. Então, é verdade. Foi uma retaliação aí que a Bandeirantes fez. Mas agora, eu repito, o Luiz Batti pode aparecer em alguma emissora de rádio e quem sabe até substituir o Datena, mas isso aí só o tempo vai dizer. Olha, e Voz do Brasil, como é que está a flexibilização? Então, mais um passo para a flexibilização do programa que transmite as informações dos três poderes foi dado nessa semana. Então, ocorreu a aprovação pela comissão mista que analisa a medida provisória 648/14, que trata da matéria, que essa medida provisória ela flexibiliza a transmissão da Voz do Brasil. Então, as emissoras de rádio, por intermédio dela, podem veicular o programa, não obrigatoriamente às 19 horas, mas elas podem fazer a transmissão até pelo menos no máximo às 22 horas. Então houve essa aprovação nessa comissão que está estudando a matéria. Agora sim, isso não significa que, eu disse que é um passo, mas não significa que de repente a Voz do Brasil vá ser flexibilizada, porque depois aí ela vai para plenário. E aí é que a coisa pode pegar, né? Porque é isso, aí de repente, não sei como é que seria a visão global, a visão geral dos parlamentares sobre a matéria, né? Então, eu imagino que o pessoal e aqueles políticos do chamado baixo clero realmente poderiam impedir essa flexibilização, justamente pensando aí na divulgação dos seus discursos e dos seus feitos aí no parlamento brasileiro. É uma grande perda para o rádio brasileiro, a morte de Carlos Townsend Danchi de Abranches. Pois é, até uma pena que o Flávio não está por aí hoje, não né, está. Que a gente até poderia pedir um depoimento dele, mas o Carlos Townsend infelizmente morreu no último dia 12 de julho, ele tinha 60 anos de idade, foi um dos... aqui muitas reportagens falam como criador, mas ele foi o cara que fez a Rádio Cidade, né? Em 1977, no Rio de Janeiro, ele que colocou a emissora em prática, né? Porque existem muitos pais, mas de repente, às vezes, o pai maior é aquele que faz acontecer. Então, Carlos Townsend é o que a gente pode chamar da pessoa que realmente fez e aconteceu. Ele sofria de câncer no pulmão e ele morava nos Estados Unidos, em Miami, e lá ele foi criado. Então, realmente, estava residindo lá, melhor dizendo. Então, ele foi cremado lá. E ele tinha filhos, mulher, então toda a vida dele estava radicada nos Estados Unidos. O Carlos Townsend, então, é realmente uma grande perda. Ele começou a carreira em 1975 na Rádio Jornal do Brasil AM. Um pouco tempo depois ele criou a Rádio Cidade e ele foi implantando o modelo da emissora em várias cidades, inclusive aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro de 1980, a Rádio Cidade iniciava a sua trajetória nos 96,9, uma trajetória de aproximadamente 25 anos, entre Rádio Cidade e Rádio Sucesso. Depois houve a mudança de nome. Ele já não fazia mais parte do grupo quando ocorreu o fim, né, que depois a Rádio Sucesso virou Band News, mas ele é um dos nomes aí que faz parte da história. Inclusive até recomendo, no YouTube tem um documentário muito interessante, em 2005, quando a Rádio Cidade fez 25 anos e ela estava sob o controle do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Eles fizeram lá no dia 25 de janeiro de 2005 uma grande celebração com várias participações de profissionais que fizeram parte da história. Tavinho Sesc, Celso Giunti, Marioca, enfim, toda essa gente esteve lá nos estúdios da Rádio Cidade, deram seus depoimentos e tem um vídeo lá que registra tudo isso. Muito bom esse vídeo, chama 25 anos da Rádio Cidade, basta procurar no YouTube e que o pessoal que tiver interesse tem acesso. Mas então aí fica o registro da perda do Carlos Townsend, que faleceu aos 60 anos. E o Carlos Townsend era sobrinho da Condessa, que era mulher do dono do Grupo Jornal do Brasil. E você sabia que ele disse que um dos grandes erros do Jornal do Brasil foi ter criado a Rádio Cidade em São Paulo sem ser dona do canal, né? É verdade, né? Que aí, inclusive a gente já falou sobre isso aqui com o Flávio. Realmente havia esse problema, né? Eram dois sócios, né? E aquela coisa, tinha um coordenador, né? O Sidney Cresi, um coordenador na área que eu trabalho, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele falava que cachorro que tem dois donos
acaba morrendo de fome. Então, realmente, acho que foi o caso da Rádio Cidade. Mas eu vou te dizer o seguinte, a Tânia foi, durante muitos anos, advogada do Décio Matos, que era o dono da concessão da Rádio Cidade em São Paulo, e da Estéreo Vale aqui em São José dos Campos. Eu posso te afiançar o seguinte, o Décio nunca se envolveu na administração da rádio. Ele sequer tinha sala na Rádio Cidade em São Paulo. Não aparecia lá. O grande problema foi quando o Jornal do Brasil mandou 2 figuras para a Rádio Cidade em São Paulo e parece que houve um estremecimento e o Décio rompeu o contrato. Isso foi o que aconteceu. Agora, você está absolutamente certo. Essa história de você arrendar canal, qualquer coisa, é muito, muito complicado porque o próprio judiciário não reconhece arrendamento de canal. Então, se você faz e vai pagando, no momento que outro oferecer mais, o cidadão simplesmente rompe com você e acabou. Você não tem a quem recorrer. Isso é um fenômeno muito comum em emissoras que têm programação religiosa, né? Então, eu conheço um caso de uma rádio aqui em São Paulo chamada Rádio Paulista, que ela está no ar desde 1989. Desde então, a programação dela é alternada entre a LBV e a Deus e Amor. LBV e Deus e Amor. Então elas sempre vão se alternando aí no arrendamento e você sabe quem é o dono dessa rádio. José Maria Marinho. Exatamente. Presidente da CBF, que hoje já está no noticiário. João, deixa eu mandar 2 abraços. O primeiro é para o Marcelo de Sena, nosso ouvinte aí, que estava falando aí que há 2 semanas que eu não citava, então tá aí dado um abraço nele. Qualquer dia desses eu quero trazê-lo aqui no Rádio Amantes no Ar, para a gente poder falar bastante aí sobre o trabalho dele no Pânico, o Pânico no Rádio. Vamos ver se ele tem algumas histórias de bastidores bem interessantes. E o outro é o Edu César, do papodebola.com.br, que também está na escuta. Ele me sacaneou, porque porque sempre quando eu publico lá no Facebook o anúncio de que eu tô no ar, aparece a foto do Percival. Aí ele falou assim, bom dia Percival, mas beleza, tá valendo, é uma honra ter o Percival como parceiro. Olha, eu quero informar o Marcelo de Sena que ele vai parar de sacanear, porque o nosso diretor de tecnologia, o Marcelo Tibério, nós estamos mudando inclusive o site, o Marcelo já está trabalhando nisso, e quando você clicar o seu nome, vai aparecer sua foto, do Percival a do Percival. Então, o Marcelo de Sena, o Marcelo Tibério está resolvendo esse tipo de problema e já, eu acredito que nos próximos 20 dias, Rodina, nós estejamos com um novo site no ar, mais leve, mais bonito e com mais informações. Muito bom, então. Aí você me avisa que a gente divulga lá no blog Rádio Amantes, a gente faz isso. João, dá tempo da gente falar das audiências do AM e do FM? Por favor. Então deixa eu começar com as audiências do FM. Mas primeiro, depois ele pede aqui para você falar do Morning Show da Jovem Pan, com Edgar Piccoli, de Paula Carvalho e do José Armando Vanucci, que também faz parte das transmissões via UOL. Então aqui na audiência do FM, do AM, melhor dizendo, a gente acho que já temos aqui alguma coisa relacionada a esse Morning Show, né? Porque a grande novidade do ranking do AM, que foi publicado pelo Adriano Barbiero, e que ele se refere ao ranking de abril, ele se refere ao trimestre de abril, maio e junho de 2014, o período das 6 às 19 horas, nós tivemos uma grande novidade, que você lembra que a Jovem Pan passou um bom tempo aí atrás da Record AM, né? Agora nessa pesquisa, a Rádio Record é a 5ª colocada com 14 mil ouvintes, e a Jovem Pan abriu a vantagem sobre a Record. A Pan está na 4ª colocação com 28 mil ouvintes por minuto. Então, já é um dos reflexos aí dessas mudanças aí que o Tutinha fez, né? Eu lembro até que na época a gente falava, muitos ouvintes ficaram assustados, muitos ouvintes até sentiram essa mudança, e agora, pelo jeito, a linguagem do Morning Show parece que foi aí compreendida pelo público, então aí a gente já tem aí a Jovem Pan na 4ª colocação, abrindo uma boa vantagem para a Record. E nas 3 primeiras colocações não tivemos alterações, então aí a gente tem aí o triunvirato, ou a trinca, como queiram, de Globo, Capital e Bandeirantes. Globo com 100 mil ouvintes, Capital com 74, Bandeirantes com 35 mil ouvintes por minuto. Essa é a audiência do AM. No FM, a situação também não mudou aí das últimas pesquisas para cá. Então a gente tem aí as 2 emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação, a Nativa FM na primeira colocação com 270 mil ouvintes por minuto e a Band FM com 267 mil ouvintes por minuto.
Aí depois nós temos aí a Transcontinental em terceira, a Top na quarta colocação, a Gazeta. É curioso o caso da Gazeta FM, né? Ela está sempre aí entre as primeiras colocações, uma posição bem estável, e a Gazeta FM tem aí os seus ouvintes e está na quinta colocação. A Alfa FM na sexta colocação, a Alfa que está sempre aí no coração do João Alckmin. Sim. Vida FM na sétima, 105 FM na oitava. Aí começa a aparecer as rádios jovens. Então nós temos aí a Rádio Mix na nona colocação. Caiu. E 89 FM na décima colocação. Essas são aí as 10 primeiras. Oi? Caiu. A Mix. Caiu. Realmente é histórico aqui no Rádio São Paulo. As rádios populares, né, que tocam sertanejo, pagode e tem mais audiência do que as rádios jovens, né? Então, e a Mix fica naquela gangorra. Às vezes ela cresce, outras vezes ela encolhe um pouquinho a audiência, mas ela é a primeira rádio de segmento pop, né, de segmento jovem que aparece aqui na pesquisa. Rodney, e como é que está a Antena 1? Antena 1, então deixa eu seguir aqui, 11ª colocação, 89 Nova Brasil, né, que é 89,7. Tá. Nova Brasil, que é uma rádio adulta. Na 12ª colocação, Metropolitana FM, que é uma rádio do segmento jovem. E aí na 13ª, Antena 1, 13ª posição, com 66 mil ouvintes por minuto, que é uma rádio de segmento adulto. Então, Antena 1 aí aparecendo no segmento adulto, bem atrás aí da Alfa e da Nova Brasil, né? Me dê um motivo, dentro da sua ótica, para Alfa ter subido tanto, se manter lá, e a Antena 1 estar despencando a cada mês. O que está acontecendo, hein? A Alfa tem aquela coisa, né? Então a gente tem muitos ouvintes, né? Até uma vez eu entrevistei o Roberto Maia, que era da Rádio Brasil 2000, e eu até perguntei isso para ele, né? Que às vezes o ouvinte é muito conservador, né? Então ele gosta de ouvir as mesmas músicas, ele gosta de ter um lugar para isso. E a Alfa realmente é o porto seguro dessas emissoras, dessas pessoas que gostam de ouvir a mesma música várias vezes. Então eu sempre cito o exemplo aqui do clássico do Duran Duran, A Matter of Feeling. Então sempre que você liga a Alfa FM, está tocando essa música. E muita gente, né, que está acima aí dos 35, 40 anos, né, quando ouve essa música, relembra aí de grandes momentos dos anos 80, né? Então as pessoas querem ter esse sentimento, essa nostalgia, essa volta ao passado. Então, acho que esse é o grande sucesso da Alfa, é a repetição das músicas que faz com que as pessoas voltem aí a relembrar os seus momentos. E as pessoas, é muito difícil um ouvinte que gosta de música nova, né? Então é muito difícil, a gente é um perfil bem seletivo, por isso que rádios que tocavam as novidades no momento nunca avançaram, né? Nunca tiveram grande sucesso, porque o ouvinte acaba sendo meio conservador nesse ponto. Ou será também porque a Antena 1 deixou de ser uma rádio de flashback e passou, desculpe, talvez seja até grosseiro, de ter personalidade, porque hoje ela toca flashback, toca o sucesso de hoje na Europa, toca coisas que ninguém ouviu. Eu particularmente não entendo qual é o rumo que a Antena 1 está procurando. Eu não entendo, Rodney. Porque aí você acaba dispersando, né? Se você tem um perfil múltiplo, né? Você acaba dispersando o ouvinte. Então, como eu falei, em geral, a grande maioria, os ouvintes que têm acima de 35 anos querem ouvir coisas que eles já conhecem. Então, às vezes, quando ele liga lá na Antena 1 e ouve alguma coisa que ele não gosta, ele muda de estação. Então, eu acho assim, você pode ter a novidade em horários da programação onde você não tem grande reflexo de audiência. Então, você pode fazer um programa a partir das 10 da noite, tocando as últimas músicas do momento, fazendo uma contextualização. Às vezes falta muito isso. Você toca música nova, mas só que você não explica, olha, quem está tocando é fulano de tal, quem produziu foi Beltrano. Então, que é a informação musical que a gente tinha muito aí nos anos 70, com a Máquina do Som, a Excelsior, e parte dos anos 80 também, com algumas FMs que elas traziam, não tocavam só novidade, mas traziam a informação por trás daquela música, e isso ajudava aí na popularização. Olha, e diz aqui o inbox, o Antônio Celso, o seguinte: Rodney e João, não se esqueçam que nós na Excelsior
na época do estouro da Excelsior, tínhamos um segmento às 22 horas, Excelsior Classe A, as novidades e os sucessos da nossa programação. Mas era segmentado, às 22 horas até às 23 e só. Pois é, Você está certo. Tá aí. O exemplo está aí. Você pega um horário da programação em que você não está sujeito aí ao Ibope, a questões comerciais, e você pode ousar experimentar um pouco mais. Então, eu acho que o caminho é esse. A Excelsior fazia muito bem, e o Antônio Celso com esse depoimento que corrobora o que a gente disse aqui.